Considere os polígonos a seguir. Quais são as... Temos um plano cartesiano, todo numerado, x, y, e temos 2 polígonos. A letra A. Quais são as coordenadas do vértice do polígono azul? Então, vamos colocar aqui o polígono azul. Vamos começar por esse ponto aqui, ó. Temos o x, 2, e o y, 3. O outro ponto, esse aqui, é 8, e o y também é 3. Vamos ver esse aqui. O x continua 8 e o y é 6. Esse pontinho aqui, ó, o x é 6 e o y é 4. Vamos ver esse ponto aqui. O x é 4 e o y é 6. Esses são os pontos, as coordenadas dos vértices do polígono azul. Qual foi o fator da ampliação do menor para o maior polígono? Então, a gente, esse ponto aqui e esse aqui, ó, que eles são o mesmo ponto. Então, é o ponto de ampliação. Esse aqui é 3. No x, nós temos 2, o primeiro, e no y, 3. Agora, vamos ver o grande. No x é 4 e no y é 6. Então, desse ponto para esse aqui, a gente aumentou de 2 fatores. Aqui ele estava no 2 e aqui ele veio para 4. Então, observe o polígono. O que deve ser feito com as coordenadas dos pontos desse polígono para se obter uma ampliação de fator 2 no quarto quadrante? Então, vamos ver aqui. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Aqui no quarto quadrante, positivo, aqui também a gente tem x positivo. Então, o x vai continuar positivo. E y é negativo, então a gente vai descer aqui. Então, se eu multiplicar só o y por menos 1, a gente vai trazer ele para o quarto quadrante. 2 e 7. Se eu multiplicar só y, vai ficar 2 e menos 7. O outro ponto ali, ó, 1 no x e 4 no y. Então, vai ficar 2 e menos... 1 e menos 4. Então, se eu multiplicar o x por menos 1, ele vai trazer para o quarto quadrante. E quais serão as coordenadas? Quais serão as coordenadas do vértice do polígono ampliado? Para ampliar no fator 2, a gente vai multiplicar tanto y quanto x. Então, vamos lá no primeiro. Ó. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2 menos 14. O segundo ponto, 6 vezes 2, 12. Menos 7 vezes 2, menos 14. O outro ponto, 1 vezes 2, 2. Menos 4 vezes 2, menos 8. 7 vezes 2, 14. E menos 4 vezes 2, 8. O outro ponto, 2 vezes 2, 4. E menos 1 vezes 2, menos 2. E o último ponto, 6 vezes 2, 12. E menos 1 vezes 2, menos. Esse é os vértices do polígono ampliado. Quais as figuras a seguir apresentam simetria? Ou seja, eu vou ter que traçar um eixo de simetria bem no meio da figura. O eixo de simetria a gente vai observar. Na letra A, esse lado ficou igual ao outro lado? Sim.
Se a gente observar, se a gente dobrar a figura aqui, por exemplo, um vai ficar do mesmo tamanho do outro. Então, a figura A é simétrica. A letra B, a gente já viu que não é simétrica, porque esse lado aqui não tem, é totalmente diferente do outro lado. O C, a gente também observando a figura, ela é simétrica. A letra D, não. E a letra E, o lado 1 é igualzinho ao lado 2, então também é simétrico. Quais pares de figura a seguir mostram uma reflexão por eixo? Ou seja, a reflexão é como se tivesse um espelho do outro lado. Então, vamos ver. A figura 1, a gente já viu que ela não é reflexiva. O desenho daqui está totalmente diferente do outro. Ele mudou de posição. E na reflexão não muda de posição, ela só muda, ela não muda a forma, ela só muda o local. A figura 2, sim, ó. A figura 1 é igualzinho à segunda figura. Então, aqui nós temos uma reflexão por eixo. A segunda figura, a terceira figura, nós também temos uma reflexão, porque a figura daqui está refletindo a segunda figura. E a 4. As figuras são iguais, mas a segunda figura, ela mudou a forma. Então, na reflexão, não muda a forma. Então, daqui também não. Mas os pares de figura a seguir apresentam figuras simétricas por simetria de translação. Ou seja, eu vou trazer a figura para outro espaço, mas na mesma direção. Os pontos aqui, ó. Se eu pegar a figura número 1, esse pontinho aqui, ó, o pontinho A, ele só veio para baixo, ele não mudou a direção, ele estava no mesmo ruminho. Então, essa aqui é a segunda aqui, ó, da mesma forma. Vamos pegar o ponto e ligar a outra. Ou seja, a gente tem uma translação aqui também. A número 2. A número 2 a gente não tem, porque a figura 1 é diferente da figura 2. E a número 4 da mesma forma. Observe a figura a seguir e que mostra uma circunferência de centro O e 4 figuras. Nós temos aqui a circunferência, o centro de ponto O e são 4 figuras simétricas entre si e simetria de rotação. A letra A. Qual é o ângulo de rotação entre as figuras 1? Nós temos aqui a figura 1 e aqui a figura 4. Qual é o eixo de rotação dela? Ó, o eixo de rotação dela é tudo isso aqui, ó. Então, quanto equivale todo esse eixo de rotação? É só somar cada um desses valores aqui. Então, nós temos um eixo de rotação de 180 graus. Isso tudo no sentido horário. E a letra B? Esse é o mesmo ângulo de rotação entre as figuras 2 e 4? Figura 2 e a figura 4. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, a figura 2 e a figura 4. Então, qual é o ângulo de rotação? Então, ó, aqui tem 60 no beta, 60 no alfa. Então, nós temos 120 graus de rotação.